A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, nós damos graças a Deus por mais uma semana que nós estamos aí começando, e em nome do Senhor Jesus Cristo, certamente venceremos, passaremos, o Senhor nos dará vitória em todas as coisas. O Senhor prometeu que estaria conosco, não tem faltado, tem estado conosco todos os dias, e assim vamos nós, na nossa caminhada, no tempo da nossa peregrinação. Certamente o Senhor nos dará vitória, nos abençoará, e as promessas deles estão de pé. Nada caiu por terra, tudo está em pé. Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele fez no passado, Ele faz no presente. Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele espera e por aqueles que nele confia. Por isso nós devemos estar tranquilos e sossegados, porque confiamos num grande Deus, num Deus criador de todas as coisas, num Jesus que é o nosso Senhor e Salvador, e no Espírito Santo, que é o nosso condutor, é o nosso consolador. É Ele que vai conosco nas batalhas desta vida, e nós não temos nada que nos preocupar, porque o Senhor está conosco, e nós temos que nos preocupar somente em servir ao nosso Deus, fazer a vontade do Senhor, andar nos caminhos dele com alegria, andar nos caminhos da salvação. E a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, são coisas que o homem faz com facilidade, basta querer ter a vida no altar do Senhor. Por isso, meus irmãos, hoje nós vamos meditar num versículo. Esse versículo já levantei hoje e já li a palavra do Senhor, e aí parei nesse versículo que está registrado na palavra do Senhor, Evangelho segundo o servo do Senhor Mateus, no capítulo 6 e no versículo 24. Assim diz a palavra do Senhor: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mas, irmãos, chegamos a um tempo difícil. Basta nós olharmos a correria das pessoas. As pessoas estão correndo de norte a sul, de leste a oeste. As pessoas não estão parando. E as pessoas também, que às vezes a gente tem contato, ou também a gente vê também nas programações, não estão sossegadas. Uma boa parte das pessoas estão também nesta mesma situação, não correndo de um lado para outro, assim fisicamente, mas mentalmente as pessoas não têm parada. Eu fico pensando que os tempos bíblicos estão se cumprindo e a correria está em toda a face da terra. Esses dias eu estava vendo na televisão aquele representante da ONU. Ele dizia assim: o mundo está no caos. O mundo está de lamentar a situação que passa o mundo. Mas nada disso para nós, os crentes, é novidade. Porque Jesus já tinha nos avisado que chegaria nesta situação. Agora, nós que somos salvos, que cremos em Jesus, eu sempre digo, como diz as Escrituras, como diz a palavra de Deus, não é para nós os crentes estarmos nessa mesma situação. Porque sabemos que a terra passa por este momento. Não há lugar mais tranquilo e sossegado neste mundo. Mesmo no nosso Brasil aqui, os lugares mais remotos, lá também Satanás está agindo, matando, roubando e destruindo. Porque é aquilo que ele veio fazer.
É o pensamento dele: matar, roubar e destruir. Mas muitas vezes nós mesmos, crentes, em vez de confiarmos no nosso Deus, num Deus que está em toda parte, em toda a face da terra, a presença de Deus está. Muitas vezes começamos também a confiar nos recursos desta vida. E até Deus passa a ser um segundo plano. Eu estava lendo também hoje cedo na palavra do Senhor, de um povo, quando as coisas complicaram, quando as coisas ficaram difíceis, em vez de eles procurar refúgio em Deus, eles não voltaram-se para as coisas do mundo, não se arrependeram dos seus pecados, não se arrependeram das suas maldades, não voltaram atrás, e por isso pagava também duras penas. Por quê? Porque achava que Deus não vê as coisas, que Deus não sabe das coisas. E muitas vezes podemos cair também nesse mesmo fracasso, nessa mesma situação. Muitas vezes vemos muitas dificuldades e queremos resolver conforme a nossa própria sabedoria, mas nunca caímos em si para pedir misericórdia ao Senhor, para que Ele venha perdoar nossas culpas e os nossos pecados e nos dê vitória em todas as coisas. Por isso, meu irmão, está aqui diante de mim e de você esta palavra. Não devemos confiar nas vaidades desse mundo, mas confiar num Deus poderoso. Servir Ele com alegria, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida. Mas nós temos que estar debaixo da sua vontade e do seu querer. Por isso, fica esta palavra nessa segunda-feira ao nosso coração. Não podemos servir a Deus e os recursos e as riquezas desse mundo. Ou nós confiamos verdadeiramente em Deus e sossegamos o nosso coração, ou então podemos ir de mal a pior. Por isso está diante de nós esta palavra. Guarde bem ela no teu coração. Se Deus está com você, se Deus está no seu barco, no barco da sua vida, ainda que venham as maiores tempestades, sossega o teu coração. Mas eu sempre digo, nunca pula do barco, porque o barco, na palavra de Deus, é um lugar de refúgio, é um lugar onde você tem uma certa segurança, mas se Jesus estiver neste barco. Por isso, que Deus te abençoe, que dê uma semana abençoada. Nós devemos sossegar o nosso coração e servir ao Senhor com alegria, com prazer e com sinceridade diante do Senhor Jesus Cristo. Por isso, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.